aspecto a ser trabalhado aqui na B é a excelência em gestão, é o comprometimento com os resultados, com o processo, né, e, claro, o resultado. E uma das coisas que eu fiz esse ano, que não era exatamente para isso, mas acabou sendo, foi um curso da EFAP sobre gestão, Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Eu acho que esse curso foi ótimo. Eu acabei fazendo esse curso, eu confesso, porque não tinha outro curso para eu fazer. E eu tinha colocado no meu programa de ação que eu faria um curso da EFAP, mas esse curso foi muito bom, porque eu comecei a pensar muitas coisas em relação à gestão de sala de aula, a gestão não só na sala de aula, mas na vida até. Então, né, são coisinhas que acontecem, que o destino põe, que são boas. É, Bom, mas falando das premissas aqui do meu programa de ação, dentro de planejamento, a ideia de seguir, claro, né, o planejamento. Então, minhas microações, minhas açõezinhas seriam planejar sempre as minhas aulas, levando em consideração o currículo paulista, né? Então, o meu guia de aprendizado, eu sigo sempre o currículo paulista e eu tento o máximo possível manter sempre o meu guia atualizado, né? Então, assim, seguir mesmo direitinho, não passar, não adiantar, enfim, né? Eu sou meio Caxias, meio nerd nesse sentido, de tentar seguir a risca, tanto que eu fico até nervosa quando não dá, né? Não vai dar. Mas, enfim, então, por enquanto, tá dando, né? Por enquanto, tá acontecendo. Então, se um coordenador chega na minha aula para assistir, a minha aula está ali, dentro do guia, né, planejado. Se os alunos quiserem olhar tudo bonitinho, está tudo ali no guia, né? Eu costumo ser bastante rígida em relação a isso. Né? Então, acho que isso é bem certinho. Outra coisa que, né, claro, de planejar sempre as aulas e organizar tudo direitinho, né? Assim, fazer o possível para que as aulas sejam mais eficientes e atrativas, né? Isso também nas outras premissas eu já meio que falei, mas eu tento sempre me organizar bastante. Uma coisa que eu costumo fazer, que eu coloquei até ali, né, que é organizar o caderno. Então, eu não vou ficar aqui mostrando um monte de folha de caderno, mesmo porque teve um caderno que eu perdi antes de tirar foto, esqueci numa sala do terceiro ano e já Elvis, né, o caderno sumiu. Mas assim, por exemplo, né, eu tenho o caderno com as aulas, né? Então, assim, o que que vai ser a aula hoje do, sei lá, do primeiro E, né? Que é uma turma que eu peguei no segundo semestre, né? Que era de outro professor, teve uma mudança e aí eu perdi uma sala do segundo ano e ganhei essa sala do primeiro E. O que que acontece? Então, o que que eu vou fazer? Como que vai ser a aula? Então a aula hoje vai ser sobre tal assunto. Então eu tenho isso tudo organizadinho. Eu costumo fazer isso até para tentar, né, calcular o tempo que eu vou levar para a aula. Assim, até fazendo uma questão crítica aqui agora. Esse segundo semestre a gente teve os slides, né, os famosos slides que deram até manchete de jornal por conter erros e tudo mais, todo mundo aqui já deve ter visto, que são para nós usarmos na nossa... o cachorro. Para nós usarmos nas nossas aulas. Eu percebi, né, na minha prática, de que os slides, eles não são tão úteis assim na minha aula, né? Então, o que que eu faço? Os slides, eles estão ali, né? Eles estão ali com todo o conteúdo do currículo, eles seguem direitinho, né, a proposta, a sequência de aulas é bacana, só que o tempo que ele coloca para as atividades não é de acordo com a realidade das minhas turmas, né? Então, às vezes ele falava, essa atividade leva 5 minutos. Não leva, na minha turma não leva, né? Às vezes leva 12, às vezes leva 20. Então, assim, a pessoa que planejou esses slides não dá aula do Casper Libero. Então, o que que eu faço? Eu entro lá, eu pego os slides e eu adapto, ok? Então, esses slides, eles estão sendo usados como um guia, mas eu não abro mão do meu caderninho. Então, seguindo todo o conteúdo, por exemplo, né, ali no primeiro ano, até para citar aqui um pouco dessa ideia de, né, da gestão mesmo da sala de aula,
eu tentei ao máximo colocar todos os conteúdos ali do terceiro bimestre, agora que eu peguei a turma. Só que o que eu vejo? Que eles não tinham várias coisas de base do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do nono ano. Então, assim, eu não estou conseguindo seguir 100%. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração a realidade que eu vivo, né? Então, o guia ali, o plano que eu tenho, eu sigo, né? Porém, eu tenho que adaptar a realidade dos meus alunos. Então, isso eu faço, certo? Isso eu né, não sou tão quadrada nesse sentido. Eu gosto de seguir a ordem, né? Seguir bonitinho ali o conteúdo, porém, né, eu tenho que adaptar em relação à realidade que eu vivo. Né? Por exemplo, no segundo ano, eu acho que o segundo ano foi o que melhor, assim, né? Até porque eu tô com eles desde o começo do ano, eles têm 3 aulas por semana, né? Assim, é pouco, mas é ok. Com alguns deles eu tô desde o final do ano passado, então eu já tô dentro do esquema com eles. E aí o que acontece? Eles conseguiram seguir o bimestre belezinha, né? Então, assim, usando os slides entre aspas, né? Porque, como eu falei, eu não seguia, eu não punha lá, projetava o slide, mas eu fazia no meu caderninho e aí eu colocava as coisas na lousa. De vez em quando eu colocava uma imagem, outra e tal, mas eu vi que desse jeito funcionava muito melhor, né? E aí aconteceu assim, eles foram bem, eles conseguiram ir bem, melhor, por exemplo, do que antes na prova paulista, né? Porque os assuntos que eu trabalhei em sala foram exatamente os assuntos que caíram na prova paulista, enfim. Então, assim, por isso eu acho que é importante, né, seguir o planejamento, né, ainda mais agora que essa prova paulista próxima vai ser o provão e tal, né, que vai valer vaga para a faculdade, então acho que a gente tem que se preocupar com isso sim, né, de seguir o conteúdo bonitinho de acordo com o planejamento, né, porém, foi o que eu falei, acho que a gente tem que adaptar sempre a realidade dos nossos alunos. Então, por isso que eu não abro mão do meu caderninho, né? No meu caderninho eu sei aí onde que eu vou, eu sei os alunos que eu preciso fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho alunos especiais em algumas salas, então eu acho que isso é também importante. De adaptar. Então, eu vou falar de sequência numérica, como que eu vou falar com o Enzo, por exemplo? Como que eu vou falar com a Eloá? Né? Para citar 2 alunos só, por exemplo, no terceiro ano. Como que a gente vai trabalhar isso com eles? Né? Então, ir ali, conversar com as professoras de apoio, ver o que que rola, o que que não rola. Então, esse planejamento, né, ele tem que ser levado em consideração a sala, a realidade da sala. Né? Então, por isso que eu falo muito nisso. Eu sou bastante Caxias, meu planejamento está ali, mas a gente tem sempre que adaptar a realidade da turma. Uma outra coisa que tem aqui é a questão da execução, né? Executar as ações planejadas no programa de ação, que é sobre isso que eu estou falando, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui como ações seguir constantemente o meu guia de aprendizado, né? Adequá-lo sempre que necessário, que é isso que eu comentei, fazendo alterações que se mostrem necessárias ao longo do processo para atender as necessidades da turma, né? Então, atender as necessidades da turma. Para mim, isso é o mais importante e é o que eu tento sempre fazer, né? Assim, que é o que os alunos e né, quem acompanha as minhas aulas percebe sempre, né? Então, e também uma outra coisa que eu coloquei e que nossa, eu bato na tecla e puxo a minha própria orelha quando eu erro isso, que é esse ponto, que é me preparar sempre para as minhas aulas, não só com o conhecimento, mas com os materiais necessários para evitar imprevistos. Isso é uma coisa que eu critico muito, inclusive, até outras pessoas, porque eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso. Então, assim, vou usar, sei lá, folha de sulfite na minha aula, eu tenho que levar a folha de sulfite, eu não posso esquecer de levar a folha de sulfite. Ah, eu vou precisar de barbante. Putz, esqueci o barbante. Eu não posso esquecer o barbante, né? Então, é uma coisa que eu me policio muito, assim, muito. Mas eu confesso que tem horas que eu esqueço, né? Às vezes acontece de esquecer o estojo. Nossa, quantas vezes eu já me esqueci o estojo, já me esqueci apagador. Então, assim, me policiar sempre para não esquecer, né? Porque uma coisa que eu, por exemplo, cobro, né? Momento Tassi Chata, é que, assim, a gente tinha combinado, por exemplo, nas reuniões de ATPCG, que muitos alunos estavam entrando na sala dos professores.
E foi combinado, foi, né, acordado entre todos nós numa reunião, de que nós não iríamos mais deixar os alunos entrar na sala, então que nós não esquecêssemos as coisas. E os professores, né, vira e mexe, tem aluno indo buscar coisa de professor como se a gente nunca tivesse conversado sobre esse assunto. E é uma coisa que me incomoda, né? Me incomoda quando eu estou na sala dos professores e entra aluno para pegar a bolsa de não sei quem, o livro de não sei quem, o não sei o que de não sei quem. Então, assim, entra aluno o tempo todo, né? Então, isso a gente tinha combinado de não fazer, né? De não esquecer, né? Então, por eu não gostar disso, né? Desse não combinado, né? Desse combinado que não é combinado, né? Porque ninguém combinou, eu me policio demais para não precisar deixar nenhum aluno, né, para não acontecer isso. Ai, busca lá para mim. Não, porque não é para acontecer. Então, eu sei que é momento chato, assim, mas eu coloquei no meu plano, né, no meu programa de ação, de não esquecer as coisas. Então, eu tento não esquecer as coisas e eu cobro, sim, das pessoas que esquecem as coisas. Porque eu acho que é importante que a gente tenha essa organização, né? Isso também é gestão de sala de aula. E, claro, né, tentar manter a ordem da sala, sobretudo prendendo a atenção dos estudantes. Uma questão que eu... Eita, sumi. Uma questão que eu acho importante, que até também entraria num outro ponto lá de avaliação, é que uma das coisas que alguns alunos disseram, não muitos, mas alguns, e para mim isso já é o bastante, de que em alguns momentos eu sou boazinha demais, né? Então, alguns alunos falam isso, assim, ai, Pro, você é muito fofa, né? Você é boazinha demais, e aí alguns alunos se aproveitam disso. E, analisando, realmente, né, tem alguns alunos, infelizmente, que acabam atrapalhando a aula, e talvez seja realmente porque eu não consigo ser tão brava, né? Vamos dizer assim. É uma coisa que eu preciso trabalhar, porque eu também não quero ser uma brava, né? Assim, uma professora brava. Eu não quero que os alunos tenham medo de mim, mas isso acaba fazendo com que eu não consiga 100% das vezes manter a atenção dos meus estudantes, né? Então, por exemplo, quando eu falo desse microindicador, né, que é o manter a ordem da sala, sobretudo prender a atenção dos estudantes, eu não creio que eu cumpri 100% aí essa ação, né? Porque eu acho que em alguns momentos a sala não, eu não consigo 100% controlar a sala, né? Então, eu fico ainda numa briga interna de o que é menos pior, né? O que é menos ruim. Se é deixar o aluno dormir, ou se é deixar o aluno falar, ou se, né? E aí eu fico nessa de que eu não gosto que eles durmam, só que aí às vezes eles acordam e eles ficam falando, e aí é complicado. Então, antes eles tivessem dormindo, né? Porque aí não atrapalhava, mas se eles estivessem dormindo, eles não iam prestar atenção, né? Não iam ter a chance de prestar atenção. Enfim, é algo que eu ainda preciso trabalhar melhor nas minhas aulas, né? De controlar um pouquinho melhor, de encontrar esse ponto, né, entre o ser brava na medida certa, né, assim, vamos dizer assim, ser rígida nesse sentido, para que eu não seja a boazinha, vamos dizer assim, como alguns alunos acham que eu sou, né? Então, eu preciso trabalhar melhor isso dentro de mim. Outro ponto é a reavaliação, né? Então, está colocado aqui o microindicador, revisa a sua prática para atingir resultados melhores de aprendizagem. Então, ações, fazer constantemente uma reflexão sobre as minhas práticas didáticas para avaliar se o que foi proposto foi realizado e, caso seja observado que não houve sucesso, procurar novas estratégias de ensino e buscar a opinião dos outros. Eu acho que isso é uma questão que eu já tinha falado em outra premissa, né, dessa coisa da avaliação, né, de ser avaliada, de revisar, de pensar, de refletir sobre os pontos positivos e negativos. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço constantemente. Eu digo que eu sinto até, assim, que eu sou uma professora que tem uma autoestima elevada, né? Assim, eu não me acho uma professora ruim, uma professora péssima. Não, não, não. Eu acho que eu sou uma professora ok, que tem sim muito para melhorar, mas que não é uma professora ruim. É, Só que assim, né? Eu gosto disso, de pô, onde que eu posso melhorar?
né? E, infelizmente, até falo isso assim abertamente, porque, infelizmente, em alguns momentos, quando eu falo isso, algumas pessoas acham que acham que eu sou uma ótima professora, porque os alunos gostam de mim, lá, 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 que eu estou fazendo graça, sabe? Do tipo assim, que eu estou fingindo que eu não sou boa, porque. Não, eu realmente quero melhorar, né? Mas, infelizmente, eu sinto isso da parte de alguns colegas. Então, assim, é uma coisa que sim, eu quero melhorar sempre. Eu gosto de ouvi-los, eu gosto de saber dicas, de pegar ideias, né, assim, de professores que têm mais experiência que eu. Porque por mais que eu tenha muitos anos de sala de aula, eu venho de uma realidade totalmente diferente. Né? A maior parte da minha vida como professora foi numa escola particular, foi numa escola totalmente diferente, né? Com um público totalmente diferente, numa cidade grande e tudo mais. Então, assim, era outra coisa, né? Era sala de aula, aluno é aluno, né? Em qualquer lugar do mundo, imagino eu. Porém, era uma realidade muito diferente. Então, assim, eu não tenho tanta prática dentro dessa realidade, né? Eu não tenho tanto domínio dentro dessa realidade, ainda mais agora dentro da matemática. Então, sim, eu preciso ouvir os outros, né? Sim, eu preciso de dicas, né? Sim, eu preciso de ideias. E é uma coisa que eu fico sempre refletindo, pensando, vamos lá, putz, o que pode melhorar? E não é assim, querendo fazer só para mostrar, é porque realmente eu creio que é importante. Assim, eu sei que eu tenho muito para melhorar ainda, né? Eu sei que eu não sou a melhor professora. Claro que é uma delícia, às vezes, quando a gente ouve de alguns alunos, por exemplo, que, eu gosto muito de você, as suas aulas são ótimas, que legal, né? Eu vou até colocar nas minhas evidências algumas fotos de alguns bilhetinhos que eu recebi de alguns alunos que falam isso, né? E é, sim, gostoso de ouvir. Poxa, eu nunca tinha aprendido matemática, agora eu comecei a aprender. Obrigado. Pô, que bom, é para isso que eu trabalho, né? Para ouvir esse tipo de coisa. Mas não significa que eu não tenho que refletir sobre a minha prática. Como eu falei, eu tenho alguns defeitos que eu preciso melhorar. Eu falo rápido, às vezes eu me empolgo e eu acabo fazendo anotações em tudo quanto é lugar da lousa. Isso não é fácil para todo mundo, porque não é todo mundo, né, que consegue acompanhar o meu raciocínio, né? Então, assim, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que tentar ser o melhor que eu posso ser para eles, né? Então, eu tento ser, mas isso não significa que eu não tenho que refletir, que eu não tenho que pensar, né? Que eu não tenho que buscar a opinião dos meus pares, né? Que eu sempre faço. Então, isso para mim é muito importante. Claro que sim, é difícil para um professor, né? Assim como às vezes pedem para mim, né? Eu não estou na sala do outro, né? Eu não sei como que é a aula exatamente daquele ou daquela professora. Eu não sei. Eu ouço coisas dos alunos, entende? Então, às vezes, como que, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Ouço, né, de professores. E, e eu, às vezes, falo certas coisas que eu ouço de alunos. Falo, olha, tem aluno que fala que às vezes você entra na sala meio com a cara muito fechada, né? Que parece que você não quer estar ali. Então, quem sabe, né? Dá um up. Tem professor que leva na boa, tem professor que não leva, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente, todo mundo, né? Que a gente consiga se ouvir, que a gente consiga se ouvir e também entender que, né? A gente tá junto, todo mundo no mesmo barco. Então, sempre, né? Eu gosto muito de ouvir dos outros. É, porque eu acho que isso é fundamental, ok? E é isso, em relação a essa premissa.